Oi, tudo bem? Meu nome é Aline Franco, sou terapeuta holística e nós estamos vivendo uma série de vídeos sobre precipitação, sobre abundância, sobre prosperidade, sobre busca dos seus sonhos, dos seus desejos, né? Como a gente faz para conseguir atrair tudo aquilo que a gente projeta mentalmente, tudo aquilo que a gente quer que de fato se realize na nossa vida. Então, nos vídeos anteriores, eu expliquei um pouquinho sobre esse processo, sobre essa visão de prosperidade e abundância a partir de uma ótica mais holística, mais universalista, mais espiritualista, vamos dizer assim. Então a gente entendendo que o prosperar, né, a abundância, ela está à disposição, ela na verdade, ela não é uma construção terrena, né, ela tem a ver com o próprio universo, ela tem a ver com Deus, com a fonte criadora, né, com a fonte suprema, o nome que você quiser dar aí para esse ser, né? Então, a abundância, a prosperidade, esse é um fluxo divino, ela tem a ver com vibrações elevadas, vibrações divinas elevadas, e todos nós temos acesso. Então isso não é uma coisa que é construída aqui, ela é uma coisa que está disponível para todos nós. Não são alguns seres eleitos. É claro que nós temos a roda do karma, né? É claro que nós temos algumas necessidades que são individuais dentro da construção do espírito, mas a abundância em si, ela está aí para todos os seres, né? Ela está dentro de um fluxo como se fosse um rio que se movimenta e que pode carregar através desse rio, todos nós podemos passar. Essa é a abundância, né? A gente falou um pouquinho no primeiro vídeo que a gente começava a conectar com este fluxo a partir de 500 Hz, que já é a energia do amor, já é a energia da gratidão, já é a energia da alegria. Ou seja, se eu tô voltado em mim mesmo no medo, se eu tô na vitimização, ai como o mundo é comigo, se eu tô muito raivoso, se eu tô de alguma maneira estagnado ou paralisado, não me sentindo capaz, se eu não me valorizo, se realmente eu acho que tudo para mim é impossível, eu vou estar em frequências de retração, que a gente diz, frequências de vibração mais baixa. Todas essas escalas, todos esses percentuais, eles fazem parte de um curso que é realizado tanto presencial quanto ele é realizado online também, e nesse curso eu explico um pouquinho mais essas frequências que a gente tem que atingir. Aqui a gente está dando uma pincelada nesse assunto que é vasto e que ele é muito interessante. Então, entendendo a abundância como divina e eu como um ser divino, tendo condições então de alcançar este fluxo, eu começo a desmistificar, né? Eu começo a entender que pode ser para mim também. Por que não pode ser para mim? Né? É para todos. O segundo vídeo que a gente fez, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de como enxergar esta lei da atração, ou como enxergar esse processo de abundância e prosperidade. A gente falou um pouquinho a questão do uso do termo precipitação. Esse é um termo, vamos dizer que ele foi aberto, foi oferecido pelos mestres ascensionados, né? Eles nos trouxeram esse tema, então, o precipitar, como se fosse a precipitação da chuva, uma chuva de luz, uma chuva de abundância, uma chuva de prosperidade. Então, que todos nós, como seres espirituais, como fontes, né, de conexão com Deus, divinos, né? E eu gosto de dizer que nós somos seres divinos, então nós teríamos acesso a essa chuva de luz, essa chuva de prosperidade. Então os mestres usam o termo precipitação, e esse termo substituiria a lei da atração, né? Ou a própria perspectiva do segredo, né? O segredo seria a capacidade de atrair, né? A capacidade de gerar esta precipitação sobre as nossas vidas, certo? Ali nós falamos um pouquinho sobre isso e colocamos então prosperidade e abundância para você que se vê como um ser espiritual, para você que está cansado de explicações apenas terrenas, para você que está cansado de se ver, de certa maneira, até diminuído em relação a outros, para você que tem uma perspectiva de que nós fizemos parte de um todo maior, esse é, então, vamos dizer, um curso, essa é uma visão interessante
esta visão de um mundo dentro de uma perspectiva onde nós somos seres integrais. E é isso que eu quero que você entenda, e é isso que é a ideia que vocês percebam, de que nós não podemos mais fazer de conta que nós somos só uma matéria, e não é só aqui que as coisas se processam. A gente aqui recebe muito daquilo que está sendo processado a partir do plano astral, a partir dos planos dimensionais. Quando a gente vê dessa forma, tudo se ressignifica. E aí, de novo, a gente se reforça, a gente sente divino, e aí a gente percebe que é para todo mundo isso, né? Que isso é para todos e que isso então está a teu alcance. Neste segundo vídeo, a gente tinha comentado um pouquinho então sobre o número 7, sobre a perspectiva magística do número 7, sobre os 7 virtudes de Deus, e que dentro dessas 7 virtudes é que se realiza essa precipitação. Todas essas informações, elas vieram a partir dos mestres ascensionados, né, a partir de canalizações que foram sendo, vamos dizer, colocadas para a humanidade. Então a gente foi removendo certos véus que a gente tinha e enxergando tudo a partir de uma perspectiva muito maior. Então, dentro dessas 7 virtudes divinas, as 3 primeiras são indispensáveis para o processo de precipitação. Poder, sabedoria, amor, a chama trina que já existe. Todos nós possuímos poder, sabedoria e amor dentro de nós, né? Então, o poder é o eu quero, a sabedoria é o quanto eu me comprometo e a minha estratégia, e o magnetizador é justamente a energia do amor. É a partir dali que inicia, e depois segue-se a sequência para a precipitação até o que a gente chama 7º raio. O que eu expliquei é que, embora a gente muitas vezes tenha o nosso desejo, embora muitas vezes a gente faça o planejamento, as afirmações, a gente use técnicas, quando chega na parte do amor, quando chega na parte do acreditar, a gente acaba se desistindo, porque a gente não consegue, vamos dizer, ter aquela fé suficiente, aquela fé inabalável, aquele propósito inabalável, aquele objetivo inabalável, né? O nome que tu quiser colocar, e aí a gente acaba se desmerecendo, se desacreditando. Então, muitos param aí, muitos projetam, planejam, estudam, criam estratégias, mas quando chega na hora do sentir, eu já tenho o que eu desejo, eu já tenho o meu desejo, eu já sinto a felicidade, né? Eu sinto o cheiro do meu desejo, eu sinto, vamos dizer, o tato, né? Tô me sentindo naquele ambiente, tô sentindo o objeto do meu desejo, eu acabo parando ali, não conseguindo então concluir as etapas para de fato precipitar. Uma das coisas mais difíceis, então, quando em relação a essa terceira virtude, que é aquela que vai ser a magnetizadora, e eu também falei no primeiro vídeo, né, o cérebro correntes elétricas, o coração correntes magnéticas, por isso que nós precisamos para o processo de precipitação, que é a gente que precisa criar um circuito eletromagnético onde eu penso e também sinto, para que eu possa emanar aquele pensamento e aquele pensamento possa retornar para mim de maneira material. Quando a gente entra nesse terceiro, a coisa se complica. Por que que se complica? Porque nós temos muitas crenças limitantes. A gente tem que entender que hoje nós agimos em 5% de consciência, né? Nós temos 5% do nosso consciente, nosso cérebro agindo em 5%. Os outros, vamos dizer, a outra porção, os outros 95% é o nosso inconsciente. E essa mente cósmica, ela não consegue se comunicar com o consciente. Então eu preciso primeiro trabalhar sobre o inconsciente para que então eu possa concluir todo esse processo de precipitação. E aí entram todas as nossas crenças limitantes. E se a gente pensar em abundância e prosperidade, e não que abundância e prosperidade tenha que ser só a questão financeira, mas é o mais comum da gente associar, vamos dizer, as crenças limitantes, elas são o boicote puro. Quem é de nós que não ouviu em algum momento da sua vida que dinheiro é sujo, que dinheiro é fruto de pecado, que os ricos são negativos, que são pessoas más, que dinheiro não dá em árvore? Quantas crenças limitantes, e aqui eu citei algumas sobre dinheiro. E nós temos outras crenças limitantes, né? Para qualquer outro aspecto. Porque quando eu falei em abundância, a gente não fala só em abundância do financeiro, né? Todos nós queremos ser abundantes de saúde, abundantes de amor, abundantes
de percepção, de riqueza espiritual. Todos nós queremos ser então abundantes, né, através de uma segurança financeira. Todos nós podemos ser abundantes ou todos nós podemos ser escassos, certo? Tem pessoas que são escassas de amor. O problema delas é esse, né? Enquanto são outros abundantes de raiva. Então, quando a gente começa também a trabalhar sobre essa perspectiva e dentro desse curso e dentro desse estudo mais aprofundado, a gente também conversa um pouquinho sobre esses 3 aspectos, vamos pensar assim, do fluxo. A abundância, escassez e falta. Então, escassez eu tenho pouco, falta, se eu não tenho, né, nada de amor, se é aquela pessoa raivosa absoluta, ela tem falta, né? Ela não tem nem não tem nem como oferecer. E aí como é que eu vou querer extrair de quem não tem para me oferecer? Agora, se ela tem uma certa escassez, a gente pode às vezes tentar de alguma maneira ajudar e estimular. Então, essa falta, essa escassez e essa abundância, ela não se aplica só para o financeiro, ela se aplica para qualquer perspectiva da nossa vida, para qualquer desejo que a gente tenha. Então, esse curso de precipitação e abundância, ele também não se aplica só para quem quer entender o financeiro ou quem quer progredir nesse aspecto. Ela quer também para quem quer crescer, pode servir, vamos dizer assim, para quem quer prosperar na sua própria questão de espiritualidade, porque eu posso sentir que eu não tenho, vamos dizer, energia, eu posso não acreditar que eu possa me ver como um ser espiritual, que eu possa desenvolver aspectos espirituais. Então, independente do tema que tu quiser, independente do desejo que tu tenha, seja ele concreto, palpável, material, como um objeto, né, como alguma coisa que tu materializa aqui dentro da 3ª dimensão, sob a energia da forma, ou seja, esse teu desejo emocional, seja esse teu desejo de sentimento, seja esse teu desejo de correção, seja esse teu desejo espiritual, não interessa, a gente consegue aplicar esta mesma lei para qualquer um dos teus desejos, ou para todos. Por que não, certo? Então, a gente, neste curso e ao longo desse trabalho, a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter uma perspectiva de investigação sobre as nossas crenças limitantes, sobre os nossos paradigmas, sobre os dogmas. Quando a gente se vê como um ser espiritual, a gente consegue entender, por exemplo, e tem técnicas para desbloqueio disso, de que muitas vezes, e talvez numa outra vida, eu tenha feito um voto de pobreza, eu tenho feito um pacto, né, de pobreza, eu tenho feito um voto daqui a pouco de castidade, ou eu tenho feito algum pacto de amor eterno, algum voto de amor eterno. Então, quando a gente se vê sobre uma perspectiva espiritual, a gente não trabalha só as nuances terrenas, a gente não vai trabalhar só aquilo que é o pensar, né, só aquilo que é o planejar, a gente vai ter que trabalhar o sentir e o que limita esse sentir, porque às vezes o que limita a ferramenta magnetizadora, que é a energia do amor, que é o sentir, é a tua crença limitante ou alguma coisa que está pactuada em outras vidas. Então, esse curso é um curso de uma perspectiva muito abrangente, porque a gente não vai trabalhar só em cima do concreto, a gente vai trabalhar em cima do ser em todas as suas porções. E aí, além do número 7, nós temos um outro número magístico, que é o número 4. Né? As 4 estações do ano, os 4 elementos. A gente tem, vamos dizer assim, os 4 ciclos dentro do ciclo cósmico, dentro da roda das encarnações, dentro dessa roda kármica, nós temos 4 quadrantes, né? Então nós temos o número 4, ele é vasto e dentro da nossa perspectiva mais simples, nosso ser espiritual, nosso ser mental, nosso ser físico e nosso ser emocional. Nós o tempo todo estamos permeando dentro desses 4 aspectos. Então, neste curso a gente aborda esses 4 aspectos. A tua perspectiva física, que é o que eu quero atrair na minha materialidade, né? Aquilo que tem matéria. A tua perspectiva emocional, o que eu quero então atrair e materializar emocionalmente, mentalmente, na minha mudança de padrões de pensamento, positividade, e também a gente acaba trabalhando uma perspectiva muito mais espiritual, onde tu é inserido dentro de um todo. Gostou do assunto? Achou interessante? Tá começando a entender por que tu já fez tantas técnicas, né? Por que daqui a pouco vocês já fizeram tantos cursos e não conseguiram
realmente realizar os seus sonhos, os seus desejos, não conseguiram atingir aquelas que eram as suas metas. Tá entendendo? Porque talvez tu não tenha te visto numa perspectiva de todo. Talvez tu não tenha te visto numa perspectiva maior, numa perspectiva integral, holística e espiritual. Vamos junto? Vamos começar a trabalhar isso? No próximo vídeo eu vou trazer então um pouquinho mais as informações de como funciona esse nosso trabalho, tanto online, né, quanto presencial, e algumas ferramentas. Vou falar sobre algumas ferramentas para que tu consiga iniciar então este teu trabalho, vamos dizer, de abundância e de prosperidade. No próximo vídeo eu vou te trazer algumas ferramentas práticas. A gente já vai trabalhar com uma ferramenta prática que auxilia, que seria um dos mecanismos para a gente desbloquear esse teu propósito, né? Esse teu fluxo aí, pra gente poder entrar então nessa corrente divina que é só felicidade, que é só plenitude, que é só amor e que é só alegria e que tá sim disponível para ti, disponível para mim, disponível para todos nós. Que assim seja então, e gratidão.